Hoje eu vou falar sobre o principal, único e maior inimigo das restaurações. E talvez seja realmente o motivo por você estar no deserto. Talvez seja o motivo por tudo ter acontecido. Porque tudo tem um culpado. E não adianta buscar culpados fora, não é? A palavra de Deus nos ensina que devemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Eu falo assim, andar com Jesus não nos santifica se não estivermos abertos a ser como Ele. Porque Judas andou com Jesus. Judas ficou 3 anos e meio na presença do Senhor, ouvindo o Senhor dia e noite, acompanhando Ele em tudo. E nem por isso foi salvo. Assim também vários outros caíram no decorrer do caminho. O fato de você estar na melhor igreja, na melhor religião, acompanhando as melhores pessoas, não garante que você está vivendo no caminho correto. O caminho correto é amar a Deus acima de todas as coisas. Todas as coisas. Entenda isso, todas as coisas. Quantos já morreram por amor ao Evangelho? Porque realmente amaram a Deus acima de todas as coisas. O batismo simboliza exatamente isso, a morte para si mesmo, para o ego, para viver somente para Cristo. Essa é a representação exata do batismo, da conversão. E quantos se perdem nesse caminho? Porque veem outras pessoas vivendo a vida como infiéis, como mundanos, exatamente do mesmo jeito. E eu ainda ouso fazer a comparação. Pessoas do mundo vivem de maneira mais justa, santa e digna do que muitos ditos religiosos, que pregam, que ensinam, que falam de Deus, mas não vivem o que falam. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é realmente buscar a Deus, buscar o Evangelho. Eu não tenho a Bíblia aqui, está aqui. Buscar isso aqui, dia e noite, como se fosse o ar que você respira, como se fosse o pão que você come. Buscar isso realmente. Então tá, já localizamos o pior inimigo, o maior inimigo das restaurações, justamente aquele que levou você pro deserto. E o inimigo achou brecha, né? O inimigo, ele é sagaz, a Bíblia diz que ele é como um leão que anda ao derredor procurando a quem possa tragar. Ele encontrou brecha. Principal brecha que ele mesmo caiu é o ego, é o orgulho. E o que é o ego? O ego é aquela parte de nós que busca se colocar no centro de tudo. Sim. É o eu inflado. Porque eu tenho, eu mereço, eu sou digno. Ele deseja reconhecimento, ele deseja poder, glória pessoal, controle sobre as situações. Você quer ter controle sobre o outro, quer ter controle sobre as situações. O ego se manifesta no orgulho, na vaidade e na resistência em depender somente de Deus. Então, essa pessoa que resiste em depender somente de Deus e fica colocando a mão e ainda não bloqueou as redes sociais e fica olhando lá, não está acontecendo nada lá, não está mudando nada lá. Para de olhar lá. Se você ama o próximo como a si mesmo, você vai orar por ele independente do que ele está fazendo, falando, agindo. Pode ser que está tudo piorando, mas você o ama como a si mesmo. Você também é pecador, você também erra. Então, amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Cristo falou que devemos amar nossos inimigos. E nesse momento parece que o cônjuge, a nossa metade, se tornou também um inimigo. Mas você quer trazer ele para ser teu companheiro e você o trata como inimigo. Você quer ver ele se lascar, você quer ver ele se ferrar, você quer ver ele comendo as comidas dos porcos para que ele seja obrigado a voltar para você. Você está desejando o mal para o teu próximo. E não é qualquer próximo, é o seu cônjuge. É a pessoa que você quer passar o resto da sua vida,
Que tipo de amor pode ser esse? Que tipo de amor que você está desejando? Assim, tudo que eu desejo o próximo, eu atraio para mim. Isso é uma lei universal. Todos entendem isso. Se eu desejo o mal, eu atraio o mal para mim. Porque o ego é nosso maior inimigo. Ele nos afasta de Deus. Sim, o ego nos afasta da presença de Deus. Ele faz o homem precisar acreditar que não precisa de Deus. Sim, o ego faz você pensar, eu não preciso de Deus, eu não preciso disso, para que eu vou passar por isso? Eleva a autossuficiência. Eu me viro. Para que eu vou me santificar? Para que eu vou para o deserto? Para que eu vou clamar nas madrugadas? Ele se sente autossuficiente, ele não precisa mais do Senhor. O ego gera conflitos, onde há ego, há competição. Oi, eu sou melhor, eu sou melhor, eu sou melhorzona, eu sou bonitona, eu me julgo melhor do que a outra, né? E eu taco pedra na outra, dele taca pedra. Né? A adúltera prega em flagrante, agora você descobriu que ela é uma adúltera, eu vou tacar pedra nela. Olha com quem você está unido. E olha o que tipo de pecado você traz para si por estar unido com quem? Justo com... A Bíblia é clara quando diz que quando dois forem pegos, nunca é uma pessoa sozinha que é adúltera, é dois. Quem está lá com ela? Então, na lei, devem ser apedrejados os dois. Não, eu vou apedrejar só ela. Já você está sendo parcial. Isso abre uma brecha para o inimigo não fazer, não permitir Deus agir. Brechas são impedimentos para Deus agir. O fato de você ter sentimento de desgraça com relação a outra pessoa. E você é a boazona, o bonzão, né? Então, ele gera conflito, competição, inveja, comparação, divisão, fica querendo ser igual, fica querendo fazer parecido, fica postando foto de maneira sensual, bonitona, tudo, querendo ser melhorzona. Pensa bem, se é realmente isso, ele vai trocar 6 por meia dúzia. Você é igual, se comportando igual e querendo tacar pedra. Pelo menos a outra sabe o que é e não reclama, né? Não é assim? Produz sofrimento. Sim, o ego produz sofrimento. Como a pessoa egoísta sofre. Ai, porque eu, né? Pensa, é uma pessoa sofrida, que você percebe no diálogo sofrido que ela tem ego. Então, é o vitimismo. Vai estudar vitimismo, você ser sempre a vítima. E aí você vai ver que o vitimista nunca tem nada, nunca chega a nada. Esse sentimento, esse papel de vítima faz com que pessoas sejam eternamente doentes para atrair uma pessoa para ficar cuidando dela. Destrói a vida dela mesma e do outro. Esse sentimento de vítima faz com que pessoas se ponham em situações de desemprego e de calamidade. Para toda a eternidade eu sou uma vítima da sociedade. Eu sou uma vítima. Esse papel de vitimismo tem desgraçado a vida de milhões. Esse papel de vitimismo, ele é um ego inflado da pessoa que tem assim uma aparência de humildade, mas é egoísta. Só pensa nela, não está nem aí pro próximo. Ela tem força nos braços, força nas pernas, pode correr atrás, mas prefere mendigar, né? Então, é uma pessoa egoísta. O vitimista é egoísta, não tem nada de humilde nele. Tem alguns estudos que mostram que as doenças geralmente são motivos de aprisionar o círculo em redor da pessoa. Então a pessoa se põe num papel de doente e a doença ali é cômoda e ela nem quer saber de cura. Eu posso aqui falar para você a cura, ela não quer, ela prefere ficar no papel de doente, de vítima, para fazer com que as pessoas ali em torno se tornem escravas dela por causa do discurso vitimista dela. Esse é exatamente uma pessoa caminhando a ser narcisista, mas nem sempre obrigatoriamente é narcisista. Então essa pessoa sofre.
O egoísta sofre, como o diabo sofre. O diabo quis o trono de Deus, o lugar de Deus, e ele já está condenado, ele é condenado, e o lugar dele já é determinado. E ele só quer levar você e sua família para lá junto. Por isso que ele alimenta o seu ego. Coitadinho de você. O ego, ele impede o amor verdadeiro. Sério, você não consegue amar o próximo, nem a si mesmo, por causa do seu ego. O ego busca ter razão. Acima de tudo, eu tenho razão, eu estou certo. E ele se exalta, enquanto o amor busca servir e doar. O que é o amor? Servir e doar. Sem pedir nada em troca. O amor não pede nada em troca, ele simplesmente serve e doa. O que eu estou fazendo aqui no canal? Eu pego aqui e entrego todas as chaves de restauração, todos os segredos de restauração, tudo. Mas se você precisa de um acompanhamento pessoal, realmente para andar na caminhada, eu me ofereço também para andar na caminhada com você. Mas eu vejo do começo ao fim, todas as pessoas que eu atendo, que eu converso, têm essa dificuldade enorme com o seu ego, o seu senso de vítima. A pessoa que tem o senso de vítima, que está sofrendo, ela ainda não está pronta para amar, para se doar. Porque a pessoa que ama de verdade e se doa, ela vai na última força que tem. Ela vai com alegria, vai com gosto. É isso. Eu amo essa pessoa e fazer isso por ela não me custa nada. Independente se ela valoriza ou não, eu amo. Mas o egoísta não consegue ver assim, não consegue pensar assim. Cristo, na cruz, ele não pensou assim. Será que a noiva merece? Todos o abandonaram, todos o apedrejaram, todos realmente falaram mal dele, se viraram contra ele, xingaram ele, gritaram, crucifica, crucifica. O justo, o Filho de Deus, foi condenado por nós. E continua sendo condenado por nós, porque nós realmente não estamos aprendendo com ele o que significa amor de verdade. O que significa amar o próximo. Então, continuando o tema, o assunto, o maior inimigo da sua restauração e da sua situação estar assim é essa pessoa que você vê no espelho, sabe? Quando você levantou cedo, você olhou no espelho, não existe ninguém te prejudicando a não ser você mesmo. Porque você tem braços, pernas, você pode correr atrás do seu, você pode ajoelhar, você pode glorificar a Deus, você pode se tornar como uma criancinha inocente e começar do zero. Porque quem roda no deserto não quer se tornar como uma criança e começar do zero, porque somente as crianças entraram na terra prometida. Os acima de 20 anos todos morreram, exceto Josué e Caleb, que nunca murmuraram. E você não é essa pessoa porque você já murmurou e muito. Então você precisa nascer novamente. O orgulho precede a nossa destruição. A altivez de espírito precede a nossa queda. Então, em Provérbios 16, 18 diz que se você continuar alimentando o seu orgulho, se você continuar alimentando sua altivez, você vai se tornar um escravo de um próximo que você arrumar, de uma próxima que você arrumar. Você vai se tornar um sapato velho, usado, que ela vai te desprezar e você vai ficar ali mendigando. Você vai querer arrumar uma próxima pessoa porque não quer lutar pelo seu, pela sua metade, pela pessoa que Deus colocou ao seu lado, que você deve lutar por ela. E depois você vai arrumar uma pessoa que vai te humilhar, vai pisar, vai fazer de você gato e sapato. E você vai se sentir um mendigo emocional ali aos pés dela, porque você não quer ser abandonado novamente. É isso que vai acontecer no seu próximo relacionamento, se você não se posicionar e buscar pelo seu. Você vai ver seus filhos lá com outra pessoa, abandonados, reclamando que nunca tiveram pai e o padrasto não ocupa lugar de pai. Então, seus filhos vão sofrer as consequências do seu egoísmo. Então, esse seu orgulho vai preceder a sua queda. Não tem para onde escapar. Ou você se mata a si mesmo, o seu ego, o seu orgulho, a sua altivez, que é o seu maior inimigo. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6.
Essa palavra é para paulada mesmo. Agora, Deus resiste ao soberbo. Cristo nos mandou amar os pecadores. Se eu não sou capaz de amar nem meu cônjuge, só porque está em pecado, que tipo de pecador eu vou amar? Me diga. Ao M ou ao H, eu vou querer que se ferre, que vá para o inferno, porque se eu fizer isso na minha vida, eu vou estar, além de me condenando à condenação eterna, a eles também. Então, já mostra completo afastamento de Deus, né? Eu não estou aqui falando para pessoas que não entendem, que ainda têm venda nos olhos e vivem conforme os costumes do mundo. Costume do mundo, lei brasileira, lei nos países é que pode separar e pode. Eu já fiz aqui estudos explicando o que significa o repúdio. O repúdio é o oposto de Deus. Deus é amor, repúdio é ressentimento, ódio, altivez e o ego acima de tudo. Repúdio é ego acima de tudo. Deus permitiu. Ele permite. Ele permite você se lascar também. O livre-arbítrio é uma das características de Deus. Agora, a escravidão é característica do inimigo. A escravidão do pecado e da morte é característica do inimigo. Em Gálatas 2:22, ele vai nos falar: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, quem tem que viver em mim? Cristo deve viver através de mim. Eu devo refletir Cristo em mim. Isso é nascer de novo. Isso é o batismo. É eu viver como Cristo viveu. Ou seja, o ego precisa morrer para que Cristo viva em nós. Como vencer o ego? Algumas dicas de como fazer isso acontecer, né? Praticando a humildade. Reconhecer que tudo vem de Deus, o perdão, a misericórdia, o abrir das escamas, para que as escamas dos olhos caem. Ele não vai deixar de ser escravo lá para ser seu escravo e você continuar no seu egoísmo, destruindo, vivendo de qualquer jeito. Foi ele que caiu, mas você também pode cair. Justamente pelo seu ego, você tem predestinação a cair. O segundo ponto que você pode fazer para matar o ego: exercendo serviços sociais. Colocar o próximo acima de si mesmo. Isso às vezes dói. Eu estou bem gripada ainda. Tomei uns remédios bem fortes para dar uma melhorada. Graças a Deus melhorei um pouco. Colocando o próximo acima de si mesmo. Sabe quando você tem o prato de comida, é o único prato que você tem, e você dá ao próximo, deixa de comer aquela refeição, simplesmente por amor ao próximo você vai dar. Isso mata o ego. Isso deixa de você ser o príncipezinho. Então, colocar o próximo acima de si mesmo a pessoa está te pedindo uma manta, você dá o casaco também. A pessoa está te pedindo para andar 1 quilômetro com ela, você anda 2 quilômetros com ela. Então, esse tipo de serviço faz com que você mate os seus planos e vá para o plano dos outros também, não é? Planos justos, dentro da vontade de Deus. Você não vai pecar andando fazendo pecado, né? A pessoa te pediu para ir no baile com ela e você vai no baile com ela. Não estou falando desse tipo de andar junto. É esse tipo de andar junto que você está me dizendo. Eu preciso de alguém que ande comigo, porque eu não consigo andar sozinho nessa caminhada, tá difícil. Então eu me ofereço para andar junto. Eu me disponho a andar junto. Então esse tipo de andar junto na caminhada, que não é brincadeira, mas se você focar na cruz, focar em Jesus, vai ficar fácil. Parar de focar em si mesmo. O ego nos leva a outros caminhos, que não é a cruz, que não é a salvação. Renovando a nossa mente. Então, esse passo aqui para matar o ego é fundamental. Renovando a nossa mente, se alimentando da palavra, para não ser governado pela carne.
Então, o ego, ele é a nossa carne. Ele é aquela vontade de comer quando tem jejum. Esse é o ego. É aquele sentimento, vou morrer de fome, eu vou morrer de cedo porque estou fazendo jejum. Isso é o ego falando, é somente o ego. Você realmente consegue atingir um ponto de autossuficiência a partir do 3º dia de jejum, que é quando realmente o teu corpo já não pede mais o alimento. Teu corpo já não pede mais as coisas deste mundo. Então você consegue atingir esse ponto. Somente a partir do 3º dia de jejum conseguimos atingir o ponto do corpo já não dominar mais a nossa mente e já estarmos acostumados. Claro, se você ficar olhando vídeo de comida e ficar passando na frente de restaurante e ficar entrando em mercado, é claro que você vai ter mais vontade. Aí não vai adiantar nada o seu jejum. Agora, se você focar na palavra, no deserto, nos lugares onde não tem comida, mas tem pessoas precisando de você, então você vai conseguir focar em fazer realmente o jejum, né? Orando, né? Essa parte aqui, ou se curvando ao Senhor. O ego morre ali, quando você tem que se curvar ao Senhor. Ali o ego morre. Pedindo para que o Espírito Santo quebre o seu orgulho e molde o seu coração. Isto. O Espírito Santo precisa moldar o seu coração, ele precisa quebrar o seu ego. Então, resumindo tudo que eu falei hoje, o ego é nosso maior inimigo porque prende o homem em si mesmo. Enquanto Deus nos chama para sair de nós, para viver no amor, na humildade e na comunhão com Ele. Então, não, o teu maior inimigo não é seu cônjuge, não é o pastor, não é a sua religião, não é nenhum desses lugares que você vê fora, mas é dentro. Seu maior inimigo, para a sua própria santificação, para seu próprio crescimento, é você mesmo. O casamento é projeto de Deus. E como ele é projeto de Deus, o inimigo busca destruir. Então, se você não se apegar em Deus, realmente, verdadeiramente, não tem como ter restauração. Porque você mais cedo ou mais tarde vai desanimar. Eu vejo isso em todas as pessoas que conversam comigo, é aquela incerteza. Será que é isso mesmo que Deus quer? Eu vejo que você ainda tem uma caminhada longa para ser confrontado. Talvez você tenha que passar por um vale de sombra e morte para você realmente clamar com socorro ao Senhor para sair dessa situação. Eu passei por um relacionamento, porque eu também me desviei, eu também passei pelo vale da sombra da morte, e eu passei por um relacionamento onde a pessoa era abusiva e tentou me matar. E ali eu clamei por socorro ao Senhor. Clamei mesmo. Então, às vezes a pessoa realmente precisa passar pelo vale da sombra da morte para se firmar que o meu socorro vem do Senhor. Então, quando a pessoa tem dúvidas, eu até vejo isso como um pouco de perca de tempo, eu tentar aconselhar ela, porque ela vai ter que passar, às vezes, por turbilhões de sofrimento, simplesmente porque ela não quer ouvir. Ela põe o seu ego acima de tudo, porque tá doendo, tá sofrendo. Vai lá com o inimigo sofrer bem mais para você aprender a clamar a Deus. Isso que você está passando agora é fichinha, não é nada contra o que o inimigo é capaz de fazer contigo. Então, esse posicionamento na palavra e em Deus é necessário. Eu te aconselho, você pode cortar todos esses caminhos. Porque tudo é no tempo de Deus, no tempo de Deus, tudo é... Não tem disso. Você pode encurtar tudo. Você pode fazer 10 anos virar 1 ano. Você não precisa andar 40 anos no deserto. Você pode chegar na Terra Prometida em 1 ano e pouco, ou nem isso. É só você ir no Monte Sinai, fazer o teu papel correto, se dedicar a Deus, estar com Deus, glorificar a Deus. Porque se você não precisa andar com a manada igual era no tempo do deserto, onde todos entraram na Terra Prometida ao mesmo tempo. É muito individual hoje. Você não depende da sua placa religiosa para chegar à santificação. Você pode sair dela. Você pode buscar a santificação por você, independente.
Faça o seu lugar secreto, onde você tem comunhão com o Senhor. Faça um lugar secreto, um quartinho de oração, um canto de oração, um lugar que você está ali, você tem a palavra, você tem as orações, você tem ali as frases, né, os versículos bíblicos que te convencem. Pega os versículos todos que falam de divórcio. Acha todos que falam que pode casar de novo. Não vai achar nenhum. Ponha tudinho ali os versículos que falam sobre divórcio. Aí você vai ser convencido. Toda vez que você entrar ali naquele quartinho, você vai ler tudo aquilo ali, você vai ver que é você que tem que orar pelo seu cônjuge. Você tem que amar o próximo. E o mais próximo é o seu cônjuge, que é um contigo. Ele casou contigo. É a sua primeira e única aliança. Quem vive em segunda e terceira aliança sente um peso de opressão. Ele sente que algo não está bem. Estão lá mergulhados em remédios, mergulhados em bebidas, em cigarro e outras coisas, mergulhados em tentar abafar com sons mundanos para não ouvir a voz de Deus, para não ouvir o Espírito Santo. Eles tentam abafar de toda maneira o Espírito Santo, com todos esses supérfluos. Mas o Espírito Santo está ali. É Jesus batendo na porta. Uma hora a ficha cai, não é? Ou nunca cai. Mas devemos sim buscar matar o nosso ego e olhar por nós, porque uma regra principal na aviação, num acidente de avião, é coloca a máscara primeiro em você, se salve primeiro, porque você pode morrer e não conseguir salvar o seu cônjuge, você pode morrer e não conseguir salvar a sua família, então se salve primeiro, busque por você primeiro. Caramba, quantas vezes eu vou ter que falar, é você que tem que ser salvo, você que tem salvo de você mesmo, desse seu sentimento de achar, será? Pega todos os versículos que falam sobre divórcio, vai ponhando na parede, vai ponhando no cantinho de oração. Não vai ter um que vai falar que pode casar de novo. E eu falo assim, tem que achar 3 lugares que falam o mesmo texto. Tem que achar o exemplo da pessoa que separou, mandou embora e casou de novo e deu certo e Deus abençoou. Se você achar, me mostra. Eita, perdão. É a gripe que tá forte. Se você encontrar, você me fala, porque eu também quero saber. Vai que eu tô enganado, não é? Vai que eu tô enganado, né? Mas o Espírito Santo não me engana. Eu tenho certeza. E você também não vai ficar enganado. Pare de ouvir as vozes do mundo. O mundo tem enganado a muitos. Sabe aquele pastor que liga a TV, que lê o jornal, que está sendo enganado pela lenga-lenga do mundo? Ah, vou aceitar na minha igreja também, porque é o filho, o sobrinho do fulano tal, então vou ter que casar, porque senão vai me prejudicar perante toda a comunidade religiosa. Imagina, ele vai ter que aceitar, porque senão ele talvez seja até demitido do cargo, né? Então é melhor ser cúmplice do adultério. Por quê? Porque a visão dele já foi enganada, porque fica lendo jornal e assiste em TV, e talvez novela e Netflix. Netflix também assina e faz questão de assistir. Fala que assiste para comentar depois para a igreja, que não presta. Sei lá que tipo é esse, né? Então era sobre isso que eu quis falar hoje. Eu faço um estudo completo sobre isso aqui. E no ego ele vai pegar todas as áreas da sua vida. E quando eu estudo todas as áreas da sua vida e faço ali uma limpeza espiritual em todas as áreas da sua vida, o ego é o principal, o único, o cinto. Todas as pessoas que têm problemas, os suicidas eles se suicidam por excesso exacerbado de ego. Né? Nós estamos no mês de setembro amarelo, hoje é dia 10 de setembro. Realmente é um mês para tratar depressão, mas a depressão é um ego muito inflado, tão inchado que prefere morrer mesmo para parar de ser humilhado. Então, a falta completa de amor a si e ao próximo. Geralmente, essa pessoa quer que alguém se sinta culpado dela ter feito isso.
Que alguém se sinta culpado dela ter feito isso. Isso não é ego demais? Né? Se achar realmente a última bolacha do pacote, não consigo mais impressionar de outro jeito, então vou fazer isso. Busque tratamento, busque ajuda, busque psicólogo, psiquiatra, remédio, mas acima de tudo, busque a Jesus. Jesus na cruz nos ensina a maior lição de matar o ego. Já que você quer morrer, morra para si mesmo e viva para Cristo. Comece a... glória a Deus, dia e noite. Vire um santo mesmo, daquele santo insuportável. Isso seria um suicídio realmente válido. Chega de viver eu. Não quero mais essa versão eu. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começa a viver a versão do glória a Deus, do Senhor, de Jesus, do morte do eu. Chega de eu. Não quero mais eu. Não me suporto mais. Eu não suporto mais quem eu sou. Mata o eu e começa a viver para Deus. Glória a Deus. Só Ele, só nele, só por Ele, só para Ele. Independente do que eu ganho ou perco, é para Ele. Né? Isso seria um suicídio justo, assim, e você se matar no seu ego, que é o seu maior inimigo, e viver somente para Ele, e deixar que todo o resto se lasque. Ah, não vão gostar, não vão querer, ai, meus amigos, que amigo, não estão nem aí para você, você está quase cometendo suicídio, e eles não estão nem aí para você? Realmente, quando você realmente focar em Cristo, talvez você descubra amigos de verdade. Então, hoje eu te ensinei o verdadeiro suicídio, que é o morrer para si mesmo e viver para Cristo. Esse vale a pena. É esse que você deve buscar e viver. Então, que Deus te abençoe nessa caminhada e que o seu maior inimigo identificado possa ser tratado. Então, em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreve. Comenta, compartilha, e eu não sei editar vídeo, os aplicativos de edição tudo pedem pagamentos mensais, eu não estou tendo condições de fazer esses pagamentos mensais para editar vídeo, isso está difícil. Vendem a propaganda de que são bons, mas tem que pagar. E se você quer um aplicativo bom para editar vídeo, é R$500 por mês, né? Eu não faço vídeo de 1 minuto, de 50 segundos, que aí poderia até usar, né? Para fazer um vídeo por dia de 50 segundos, eu poderia até usar na versão gratuita. Mas como eu faço vídeos longos, não é impossível usar o aplicativo de edição de vídeo sem pagar a mensalidade. Entenda o meu lado, eu ainda não estou nessas condições, mas logo, logo, se Deus quiser, chegarei lá. Então, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Amém.